Olá! Hoje vamos discutir sobre o ultraneoliberalismo. Quando falamos de neoliberalismo, estamos falando de uma doutrina política, econômica e ideológica do capital que busca romper com os empecilhos que interferem no processo de acumulação capitalista, objetivando retomar as taxas de lucro, garantir a estabilidade macroeconômica e controlar a inflação. Entre as principais pautas defendidas pelos neoliberais estão a liberalização da economia, a desregulamentação dos mercados nacionais e dos direitos sociais e a privatização de serviços e bens públicos. O neoliberalismo ele adentrou no contexto brasileiro nos anos 1990, inicialmente com o governo de Fernando Collor de Mello e depois, de forma mais institucionalizada, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Já o ultraneoliberalismo é o termo que vem sendo utilizado para denominar e caracterizar a atual fase do neoliberalismo, a terceira fase, a considerada a mais avançada. E ele é avançado em função das medidas que visam ao seu recrudescimento, que se manifestam, sobretudo, pela instauração de uma agenda que tem como foco prioritário atender às necessidades do capital financeiro. E para isso vem promover a exacerbação dos processos de expoliação e expropriação dos bens e patrimônios do país, assim como dos direitos dos trabalhadores, o que vem implicar em um ajuste fiscal permanente, visando, sobretudo, reduzir os gastos sociais com as políticas sociais e direcionar os recursos públicos para o capital financeiro, sobretudo para pagar os juros da dívida pública. No Brasil, tais medidas se fizeram materializar no governo Temer e Bolsonaro. Então, quando estamos falando de ultraneoliberalismo, estamos falando das medidas neoliberais que foram recrudescidas nesse período, que tem como argumento ideológico combater uma suposta crise fiscal do Estado brasileiro, que demandaria, segundo seus defensores, inúmeras reformas de caráter estrutural. Trata-se de um cenário em que a sociedade passou a ter seus direitos fortemente atacados, atingidos por uma onda de desemprego e redução de salários e trabalhos cada vez mais precarizados. Isso tudo sobre uma ideologia fascista, ultraconservadora e de ameaças constantes à democracia e aos direitos humanos e sociais. Em um cenário que o capitalismo assume novas configurações que podem ser vislumbradas mediante o processo de acumulação por financiarização da economia e, sobretudo, por a expoliação e, mais recentemente, por a expropriação. O processo de expropriação não ocorre apenas no âmbito da dimensão econômica. Atinge também outras esferas. Atinge as dimensões política e cultural. Nesse sentido, atinge as mais variadas esferas da vida social, manifestando-se na subjetividade das relações sociais, provocando, entre outros fatores, a naturalização das desigualdades sociais e a culpabilização dos pobres pela sua própria condição, o que mostra a fase cruel do capitalismo e do Estado neoliberal. Associa-se ainda a este cenário o aumento do preconceito de gênero, raça e orientação sexual em função do revigoramento do conservadorismo no cenário brasileiro. O cenário decorrente das eleições de 2018 vem acarretando desde então conjunto de retrocessos impensáveis, consequências devastadoras, como as medidas para o enfrentamento da pandemia,
que assistimos atingir um número exorbitante de óbitos. Um número alarmante quando comparado aos outros países a nível mundial. Isso se deu, sobretudo, em decorrência do negacionismo, como também do tratamento dado à própria pandemia. Associar ainda o tratamento dado aos povos originários, às minorias e o reforço às ideologias que visam a criminalização da pobreza, o que vem incidindo fortemente em intervenções policiais e sentenças judiciais, o que exige debruçarmos sobre o assunto. Trataremos então no próximo vídeo do neoliberalismo e a criminalização da pobreza, em especial no Brasil.